Quantos tipos de jejum existem na Bíblia? Você sabe quais são os 3 tipos de jejum que a palavra de Deus menciona para nós? Paz, povo de Deus, para mim é um privilégio imenso tê-lo aqui comigo no nosso canal. Que o Eterno de Israel te abençoe com toda sorte de bênçãos. Quantos tipos de jejum existem na Bíblia? Você sabe quais são os 3 tipos de jejum que a Escritura Sagrada menciona para nós? A Bíblia fala sobre 3 tipos principais de jejum de alimentos: o jejum total, o jejum com água, que é o mesmo que o jejum normal, e o jejum parcial. Também temos exemplos de abstenção de outras coisas da vida cotidiana que poderão ser considerados jejum. O jejum serve para você se aproximar de Deus, colocando suas necessidades espirituais em primeiro lugar. A comunhão com Deus é mais essencial que a própria comida. O jejum ajuda a concentrar um pouco mais nas coisas de Deus. Na Bíblia encontramos exemplos de alguns tipos de jejum diferentes. Você pode realizar qualquer um desses jejuns, desde que sua saúde permita. Se você tem algum problema de saúde ou está grávida, consulte seu médico antes de realizar um jejum. Lembre-se, Deus não quer que você estrague a sua saúde. Como eu mencionei aqui, nós temos 3 tipos de jejuns. Temos o jejum total, o jejum com água, que é o mesmo que o jejum normal, e temos o jejum parcial. Fica ao seu critério que tipo de jejum você vai estar fazendo e o que se enquadra melhor com a sua saúde. Haja visto que esses 3 tipos de jejuns são válidos diante de Deus, são corretos diante da Escritura Sagrada, sendo feito com equilíbrio, com moderação, com santificação na presença do Eterno. O Eterno receberá o nosso jejum. O primeiro jejum que eu quero destacar é o jejum total. E o que é o jejum total? O jejum total é quando você não come nem bebe nada. Esse tipo de jejum foi praticado por Esther antes dela falar com o rei da Pérsia para salvar o seu povo. Esther capítulo 4, versículos 15 e 16. Depois leia esse texto no seu lar, se aprofunde nesse texto, pois Deus falará contigo através dessa mensagem da palavra de Deus. O jejum total deve ser praticado apenas por curtos períodos de tempo, 12 horas ou menos que 3 dias. Atenção, este é o tipo de jejum mais radical, que não deve ser praticado por mais que 2 ou 3 dias. Passar mais tempo em jejum total poderá causar danos graves à sua saúde e até causar morte. Seja prudente, ficar doente ou morrer por causa do jejum não glorifica a Deus. Ou seja, o jejum total é quando você vai radicalizar sua carne, você vai mortificar a sua carne diante do Eterno, e o Espírito vai ser vivificado, o Espírito se fortalecerá através do período desse jejum. É um jejum considerado radical, porque você está radicalizando sua carne diante de Deus. Geralmente, quem faz esse tipo de jejum são pessoas que têm costume de fazer, e geralmente não se passa mais do que 3 dias fazendo esse tipo de jejum, pois a pessoa pode prejudicar o seu corpo físico e, sobretudo, a sua saúde. É necessário, ao fazer esse jejum, ter consciência de fazer esse jejum tendo equilíbrio e moderação, beleza? Jejum com água ou jejum normal. O que é que significa este jejum? Esse tipo de jejum é o mais comum entre as pessoas, em que você não come nada, mas bebe água. Jesus provavelmente praticou esse jejum durante seus 40 dias no deserto, antes de começar seu ministério. Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. O jejum com água pode ser praticado por períodos de tempo mais longos que o jejum total. Quando o jejum dura mais que 3 dias, é bom beber também outros tipos de líquidos, para o corpo não entrar em choque. Limonada e outros sucos de fruta ou legumes ajudarão a manter a saúde durante
um jejum mais prolongado. Este jejum aqui é o jejum com água ou o jejum normal. Geralmente quem pratica esse jejum faz o uso do líquido, ou seja, da água, uma vez por outra. É bem verdade que ao fazer este tipo de jejum, nós não podemos se dar o luxo de todo momento, de tantos em tantos minutos, estarmos também desfrutando da água, pois fazendo assim, Deus também não vai receber o nosso jejum, porque jejum está atrelado ao sacrifício. E todo momento está tomando água, não está tendo nenhum tipo de sacrifício. Vale destacar isso aqui para nós. Jejum normal ou jejum com água, como mencionei aí, é quando a pessoa vai se abster-se da comida, mas não da água. Mas nesse período de tempo que eu estou jejuando, fazendo jejum normal, eu posso estar tomando algum tipo de suco, algum tipo de limonada, tomando leite com café. Aí isso aí já não é jejum normal ou jejum com água, isso aí já é o jejum parcial, que é o que eu vou mencionar agora. O jejum parcial é quando você elimina apenas alguns alimentos de sua dieta, comendo de forma mais simples. Daniel fez esse tipo de jejum durante 3 semanas, ou seja, 21 dias, antes de receber uma visão sobre o futuro. Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Lê também esse texto lá no livro do profeta Daniel. Com certeza o Eterno falará contigo nesse texto sagrado. O jejum parcial pode durar algumas semanas, sem danos para a saúde. O jejum parcial, você escolhe que tipo de alimento você não vai comer. Durante algum tempo, normalmente, comida gostosa, especial, para ter uma dieta apenas de sobrevivência, não pelo gosto de comer. Se você tem algum problema de saúde, o jejum parcial é muito mais seguro que o jejum total ou jejum com água. Como mencionei no início do vídeo, você vai fazer um jejum de acordo com a sua saúde, de acordo com o que o seu corpo físico aguentará, suportará, seja o jejum total, seja o jejum normal, ou seja o jejum parcial. Esse jejum parcial, ele é um tipo de jejum que geralmente a pessoa vai se abster-se de alguns tipos de alimento, mas a pessoa faz uso de alimento durante um propósito ou um espaço de tempo, durante dias ou até semanas, na presença de Deus, conforme fez o profeta Daniel.